eu preciso falar sobre um evento que vai marcar muito a história da humanidade, que será o arrebatamento. E a pergunta que fica para você, tanto aqueles que conhecem a Jesus como aqueles que não conhecem, é se você está preparado para o arrebatamento. O que é o arrebatamento? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13, do 13 ao 15, a palavra do Senhor diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então está aí a palavra arrebatamento, que literalmente significa arrancar de forma rápida. Então a palavra do Senhor fala que haverá um evento, mas que aqueles que conhecem a Jesus, os cristãos, os vivos em Cristo, primeiro os mortos serão ressuscitados, os mortos em Cristo. Depois os vivos, e Paulo diz nós, os vivos, seremos arrebatados, ou seja, arrancados de forma rápida da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Alguns fatos bíblicos mostram que o arrebatamento, que essa retirada do povo de Deus, se faz necessário para que Deus execute os seus juízos. Então a Bíblia ensina, e algumas pessoas têm um pavor, eu não sei de onde é que tiram, que nós já estamos vivendo o período de grande tribulação, que os cristãos estão vivendo esse período, o que não é verdade, porque Deus precisa retirar o seu povo, aqueles que cumpriram a sua responsabilidade dada, que foi receber Jesus como Salvador das suas vidas. Então, é necessário que Deus tire essas pessoas que cumpriram essa responsabilidade para derramar o juízo na vida daquelas que não cumpriram, aqueles que rejeitaram essa oferta. Então, a palavra dele, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 1, 10 e capítulo 5, versículo 9 diz: para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque Deus não nos destinou para a ira, os salvos em Cristo, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que muitos têm rejeitado a salvação no Senhor Jesus Cristo, vão ficar no dia do arrebatamento e os juízos de Deus serão derramados sobre a terra. Mas isso nós veremos lá na frente. João capítulo 3, versículo 36, a Bíblia também é clara quando diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então tem alguns fatos, e eu quero mostrar aqui de maneira resumida, que a palavra do Senhor relata algumas figuras que mostram que o arrebatamento se faz necessário, que essa retirada do povo de Deus, aqueles que acharam graça, dessa necessidade de serem retirados para Deus derramar e executar o seu juízo. Por exemplo, nos tempos antigos, na vida de Enoque, por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Enoque andava com Deus e isso foi agradável ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus o toma para si. Essa tomada, essa retirada aqui representa justamente o arrebatamento. A Bíblia nos mostra que Enoque não viu a morte. Deus o tomou para si. Outro exemplo do arrebatamento aconteceu no período de Noé, a respeito da arca. Em Gênesis 6, e nós já vimos isso na segunda dispensação,
A Bíblia diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, e isso é juízo de Deus. Farei desaparecer da face da terra. Percebam que Deus ele não brinca. O homem brinca com Deus, mas Deus não brinca, ele cumpre aquilo que ele declara. A Bíblia diz no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, achou o favor imerecido. Porque Noé, não se engane, Noé era pecador também. Mas como a salvação é pela graça, a Bíblia nos mostra que Noé achou graça, achou o favor imerecido de Deus, e Deus o incumbiu dessa tão grande missão que foi construir a arca. E a Bíblia diz, nos versículos 17 e 18, o Senhor falando, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Percebam que Deus, então, faz uma separação. Ele estabelece uma aliança com Noé, mas faz uma separação para que Noé não venha passar pelo juízo de Deus. Só o que foi reforçado lá em Tessalonicenses, que Deus não nos destinou para a ira. Então ele faz essa separação de Noé, os seus filhos, as esposas dos seus filhos. Agora, olha que curioso. Em Gênesis capítulo 7, versículos 15 e 16, a palavra diz assim, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. Primeiro detalhe, primeira curiosidade. Deus colocando os animais na arca. Os animais entraram de maneira ordeira. Noé não precisou correr atrás dos animais. Deus ordenou e os animais entraram de maneira ordeira. Macho e fêmea entraram na arca. Segunda curiosidade que muitos leem e passam despercebido é que a Bíblia diz que o Senhor fechou dentro. Trancou Noé, ou seja, ele fechou a arca e trancou ela por fora. Além do Senhor ter fechado a porta, a Bíblia diz que ele trancou Noé lá dentro e trancou por fora. Claro, Noé, um homem bom aos olhos humanos, um homem bom. A Bíblia fala no Novo Testamento que ele era pregoeiro ou pregador da justiça. Eu fico a imaginar que se Deus desse essa responsabilidade para Noé trancar a arca, ele poderia colocar os planos por água abaixo, os planos de Deus. Porque não deveria ser nada fácil ver aqueles homens sofrendo enquanto as águas enchiam a terra. E Noé, com certeza, o coração bom, ele iria abrir a porta para algumas pessoas entrar e ia ser aquela confusão. Por isso a Bíblia declara, o plano era de Deus, não é à toa que Deus mesmo tranca Noé dentro da arca e fecha a porta e tranca ela por fora, representando o arrebatamento, a retirada do povo escolhido para o juízo que será derramado. Outra figura do arrebatamento encontra-se na vida de Ló e sua família. Abraão, Ló e sua família. Por exemplo, eles viviam em Sodoma, que era um tipo de mundo de hoje. E a palavra do Senhor também mostra que Deus não podia destruir aquela cidade enquanto um dos seus estivesse lá. Então o que é que Deus propõe através daqueles homens, os anjos enviados? Disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o Senhor, o seu clamor, se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. E continua nos versículos 22 e 29. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara.
Então percebam mais uma figura do arrebatamento, da retirada do povo escolhido para ser derramado o juízo de Deus. Uma outra figura bíblica do arrebatamento, no Velho Testamento, é a vida de Elias. A gente sabe que Elias também não viu a morte. Ele era servo do Senhor. E no final de sua missão profética, ele foi arrebatado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1, 9 e 11, diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha aí as palavras: tomar, tomado, separou. Elias subiu ao céu num redemoinho. Tudo isso figura do arrebatamento. Então, o arrebatamento vai acontecer. Se a palavra de Deus está dizendo, e aconteceu no passado, vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento. A pergunta é: você está preparado para isso? Porque o arrebatamento vai alcançar todos os filhos de Deus, de todo lugar do mundo. Amados, há uma ira a ser derramada sobre a terra, e Deus precisa tirar o seu povo, o povo que cumpriu com a sua responsabilidade. João 1,12, a Bíblia diz: Mas a todos, quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tire essa ideia da cabeça de que Deus é pai de todo mundo, que todo mundo tem um lugarzinho no céu. Isso não é bíblico. A palavra de Deus declara que todos são criaturas, mas os filhos, esse versículo deixa muito claro, somente aqueles que receberam a Jesus, a esses Deus deu o poder de serem feitos seus filhos. Então, se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você faça isso. Porque quando o arrebatamento acontecer e você não tiver feito, você vai ficar. E a coisa vai ser feia. Então, percebam aí, Deus dando o poder para aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, se tornarem herdeiros da promessa. Os filhos não vão passar pelo juízo de Deus. Mateus 24, 21. A palavra do Senhor declara: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Grande tribulação está para acontecer sobre a terra. Você está preparado para o arrebatamento? Como é que anda a sua vida? Como está a sua vida espiritual? Você que diz conhecer a Jesus, você que diz já ter entregue sua vida ao Senhor, como é que anda a sua vida espiritual? Você está preparado para esse dia? Muitos estão tão envolvidos com as coisas desse mundo que se esquecem que Jesus está para arrebatar o seu povo. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você esteja correndo atrás do vento, atrás de coisas que vão ficar. Você deveria se esforçar para conhecer a verdade, para buscar na palavra de Deus a verdade de Deus para a sua vida. Para que a sua vida espiritual, para que você possa ter um crescimento espiritual significativo, para que você possa caminhar nos caminhos do Senhor. Parece redundante, mas é para enfatizar que você precisa buscar o Senhor. Precisa estar preparado para esse dia. Deus vai arrebatar o seu povo. Olha o que João capítulo 6, versículo 27 declara: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não é pecado trabalhar. Trabalhe. A Bíblia também ensina: se você não quer trabalhar, não coma. Então trabalhe, você precisa trabalhar. Mas não faça do seu trabalho o seu braço forte. O mais importante é você trabalhar pela comida que não perece, pelo pão vivo que desceu dos céus. O problema é que muitos desistem de Jesus só porque não recebem aquilo que pediram. Outros estão buscando a Deus somente pelas bênçãos. Busque ao Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar. Não busque ao Senhor pela cura, não busque ao Senhor pelas bênçãos do Senhor, mas busque ao Senhor pelo caráter dEle, por tudo aquilo que Ele pode te dar. Você deve estar sempre vigilante, sempre preparado, cuidando mais da sua vida espiritual, porque é isso que é o mais importante.
E olha o alerta do Senhor Jesus em Mateus 24, 42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Enquanto estou falando contigo aqui, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Você tem que estar atento a isso, porque ele vai vir. A Bíblia declara em outra parte das Escrituras, ela declara que ele virá como um ladrão da noite, de surpresa. Aquele dia e hora só Deus sabe. Nem os anjos do céu sabem. Ninguém pode saber. Mas você pode estar preparado para esse dia. E a pergunta é: você está preparado para o arrebatamento? Porque no próximo estudo, nós veremos que Deus vai derramar o seu juízo para punir aqueles que de forma deliberada estão rejeitando o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. E aí a coisa vai engrossar aqui na terra. Eu oro ao Senhor para que você não seja uma dessas pessoas. Entregue sua vida a Jesus. Busque ao Senhor, confie nele. E saiba que com certeza, depois dessa entrega, você terá vida eterna ao lado do Pai. Deus te abençoe e até lá.